Afinal de contas, o que é esse tão sonhado carisma? Todo mundo quer ter, né, Sabrina? Todo mundo quer ter, e não é tão fácil assim. Porque a gente pode pensar o carisma não mais naquela ideia de um dom, mas realmente como um conjunto de habilidades, de comportamentos, atitudes. E a gente pode pensar em 4 componentes que são fundamentais para a gente ter. O primeiro é o que todo mundo consegue identificar muito bem, que é essa capacidade de influenciar as pessoas, de liderança. Então a gente fala muito de líderes carismáticos, né? Esse é um viés que está correto. O segundo componente, ele é mais emocional, que envolve a pessoa se sentir protegida, segura, estabelecer um laço de confiança, uma conexão com aquela figura-alvo, que nem sempre a gente vai ter nos vilões, né? Esse é o segundo elemento. O terceiro é a habilidade de uma comunicação eficaz. Eu preciso ter, inclusive, técnicas de trazer a minha mensagem de uma forma clara, que atinja quem é o meu interlocutor. Inclusive, a gente pode até conversar depois, mais pra frente, se é possível, né? Desenvolver o carisma e tal. E o quarto elemento que a gente pode pensar, compondo então o time aí do carisma, é uma certa coerência entre a minha fala e as minhas ações. É um senso de autenticidade. Aquela pessoa, ela exibe o que ela fala, ela vive o que ela fala. Então a gente considera esses 4 elementos para definir o carisma. E às vezes o que a gente vê no senso comum, no nosso dia a dia, é a gente pegar só um ponto, né? Mas são esses 4 que fazem, então, o que a gente poderia pensar que é o carisma, faz da pessoa ser carismática. Ele é muito abrangente, né? Muito mais abrangente. As pessoas confundem às vezes com educação, com gentileza, com a própria simpatia, né? Exato. E eu vou perguntar aqui para as meninas, eu vou daqui a pouquinho passar, a gente vai para as ruas, daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu vou perguntar aqui para as meninas. Flaviane começou, você dá licença, viu, Thalita? Porque eu vou começar com a Flaviane, porque ela começou aí o programa, se achando a carismática, a bonitona da bala. Conta pra nós, Flá, ainda assim, depois dessa avaliação da nossa especialista, e aí, que você, a sua conclusão segue a mesma? Aquelas adeus iludidas. Mas é interessante, né, vivendo e aprendendo, assim, como eu tinha uma percepção mais resumida, mais sucinta do que seria uma figura carismática. No entanto, que para discutir esse assunto, para mim era inadmissível um vilão ou uma figura mau caráter, uma figura odienta e odiosa ser carismática. Mas quando você pega toda essa complexidade, você entende que essa figura, inclusive, ela vai conseguir arrebatar uma multidão, uma legião de pessoas com a influência que ela exerce. Então, sim, ela pode ser carismática. Né? E porque também só respondendo na relatinha, eu continuo achando. Outra coisa que é interessante, não sei se aí, Sabrina, eu queria até uma ajuda sua, é algo que não necessariamente precisa ser a vida inteira, é cíclico, pontual, circunstancial, de fase, né? Talvez tem uma época de contexto, né? A gente pode desenvolver, aprimorar. As próprias situações de vida que a gente vai se colocando nos desafiam muitas vezes a aprimorar, a melhorar. Então tem momentos, sim, a gente fala às vezes o adolescente que é o aborrecente, né? Então aquele ranzinza, então às vezes não tem tanto carisma, mas começa a ideia de uma interação com um parceiro, aí opa, já preciso melhorar. Porque a gente tem tanto componente verbal quanto não verbal. Então, minha expressão precisa melhorar, não posso ficar carrancuda, né? Então, tem várias coisas e também períodos de vida que a gente vai modulando e ajustando isso. Às vezes você não é carismático, às vezes na vida, assim, de um modo geral, entre a sua família, mas no trabalho você por uma questão daquilo que você exerce, né? Daquilo que você precisa naquele ambiente. Ela já trouxe mais uma coisa aqui, peraí. Dá pra ser tão setorial? Antes, eu quero saber antes uma coisinha dela. Você é considerada carismática pelas pessoas que estão ao seu redor? Eu vou ter que perguntar para as pessoas que estão ao meu redor. Você me acha carismática, Renata Nunes? Vou te colocar nessa... Pode falar, eu acho. Eu falo aqui, eu só trago verdades, acho. Porque é isso, né? Se tá na subjetividade do outro, a gente pode falar sobre eu tento ser carismática. Agora, se eu sou efetiva ou não, é outra história, né? Aí é o outro que tem que responder para mim.
Mas o que eu ia falar da Flá, que a Flá falou assim, eu não sabia nem que vilão podia ser carismático, né? Mas tendo em vista essa primeira análise aí do que a Sabrina falou, olha só, o vilão, naquilo que ele erra, naquilo que ele naquilo que ele é um vilão, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na Odete, na interpretação da Odete... Tá, deixa você concluir. Não, é só porque eu falar quero assim, voltar porque mais profundamente nesse assunto daqui a pouco. ela tem vilanias e ela tem momentos em que ela é uma pessoa, né? Mas assim, às vezes nos comentários ácidos que ela faz, a pessoa se identifica. E naquilo que ela se identifica, ela cria um dos critérios que a Sabrina falou, que é a conexão. Então, às vezes, assim, não na maldade como um todo. Aqui, há ressalvas. Eu tenho ressalvas e discordo um pouquinho de você em relação a isso. Mas vou deixar isso só para daqui a pouco fazer um suspense na nossa concordância ou discordância. Eu queria ir para as ruas antes, só para depois a gente desenvolver mais essa questão da vilania, porque a gente foi para a rua com o nosso repórter Gabriel Rezende para saber o que as pessoas pensam sobre carisma. Eu queria entender um pouquinho agora, antes da gente pular para essa segunda fase, se as pessoas sabem o que é ou não carisma, porque essa confusão, eu acredito que, assim como foi para a gente a construir essa pauta, ela também existe entre as pessoas. Então vamos ver o popular? Vamos para a rua? O que é carisma para você? Bom, eu acharia que é a pessoa que vem, né, com uma atenção com a gente, trata a gente com mais carinho. Hoje em dia, nem filho não está tratando a gente como antigamente, porque antigamente as pessoas tinham mais atenção com a gente, principalmente gente de idade, tinha mais carinho com a gente. Hoje em dia, ninguém, nem família não tem. A gente está sempre voltado para o próximo, sabe? A gente tem um pouco mais de humanidade, sabe? Ser compreensível, saber entender o lado do próximo, que hoje as pessoas não estão tendo mais esse carisma com o próximo. Carisma é a gente cativar as pessoas, né? Saber conversar, saber a gente chegar e sair de um lugar. Porque hoje em dia falta muito isso nas pessoas. Hoje em dia as pessoas só ficam no celular, não conversam umas com as outras. É você levar a vida de forma mais leve, fazer com que os problemas da vida não seja tão pesado assim. Ver o lado bom da coisa, né? Das coisas. Eu sou mais fechado, mais focado. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem um carisma maior, só que com amadurecimento eu tô mais fechado, menos carismático. João Pedro, você é uma pessoa carismática? Sim. O que é carismático para você? É conversar, é saber conversar com as pessoas, é chegar e falar o que você tá sentindo? É saber conversar com as pessoas. Você se considera uma pessoa carismática? Eu considero. Quando a gente é carismático, a gente faz mais amizades, né? Porque quando a pessoa é fechada, a pessoa não faz amizade com ninguém. Ser mais fechado, mais mandão, você acaba assim não tendo a equipe por perto. Você se considera uma pessoa carismática? Muito, sou bem brincalhona, bem carismática, bem divertida. Gosto de sempre estar assim, em bom astral. Se eu cumprimento as pessoas, abraços ou com elas também para animar o dia dessa, porque uma pessoa positiva também dá bons resultados no serviço, ou tanto com qualquer uma pessoa no mundo aí, né? Seja na área de trabalho, familiares, então... É isso aí, é o que faz o povo gostar da gente, né? Animar a gente, então se a gente é bem com as pessoas se agradam da gente. Faz toda a diferença, né? Você receber uma mensagem de carinho ou receber um contato com atenção. Estranho, por causa que, né, hoje em dia, quando passa uma pessoa nova, cumprimenta, a gente dá uma boa tarde, a gente... Nossa, como é que é bacana que é a pessoa, que hoje em dia está tão muito diferente. Oh, meu Deus do céu, muitos comentários, muitas falas importantes e muitas falas distintas também, não é, Sabrina? Como é que você avalia esse perfil das pessoas e essa sensação que elas têm em relação ao carisma? Veja como elas pegaram esse aspecto mais emocional, como elas se sentem em relação à pessoa carismática, né? Então se sentem respeitadas, se sentem vistas, se sentem essa confiança, essa capacidade de influenciar as pessoas. Falo mais desse aspecto emocional, que talvez é o que a gente sente mais ali, né? Mas elas não estão totalmente erradas, né? Mas é só ampliar um pouquinho mais o entendimento.